Então vamos começar a nossa live. Carol, seja bem-vinda, certo? Muito obrigada. O nosso tema de hoje é Venda Mais com Gatilhos Mentais. Ficou até rimando, né? E aí, Carol, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da Carol profissional, da sua empresa, do serviço que você oferece. Depois já entrasse aí a parte introdutória, que são gatilhos mentais. Fique à vontade. Combinado. Boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui. Obrigada por mais esse convite, Solimar. Estamos aqui, né, dividindo esse espaço de conhecimento mais uma vez. Eu tenho a página Ser Consciência, né? A minha empresa é a Ser Consciência, onde nós trabalhamos tanto assuntos relacionados a autoconhecimento e espiritualidade, quanto assuntos relacionados a empreendedorismo digital para terapeutas e curadores, né? Principalmente para as pessoas que trabalham com terapias holísticas. Então, Theta Healing, Reiki, atendo também algumas pessoas que trabalham com yoga agora. Então, é bem bacana que a gente consegue compartilhar esse conhecimento para alcançar mais pessoas interessadas nesse nicho, né? Bacana, Carol. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você parou de falar, eu fiquei preocupado. Eu estava aqui convidando Tá. as pessoas. Eu estava aqui convidando as pessoas no aviãozinho. Então, Carol, eu vou falar uns 2 minutinhos. Enquanto isso, só para te dar um tempinho, para você clicar no seu aviãozinho aí ó, e mandar uns convites. E também as pessoas que estão nos acompanhando aí, ó, por favor, clique no aviãozinho e mande aí, certo? Se quiser aparecer mais contatos, é só ir lá em cima na pesquisa e botar uma letra. Aí vai aparecer um monte de contato novo lá. Vamos lá então, gente. Vender é uma arte e tem técnicas para vender. Existe 2 lados na venda, que é a parte técnica, né? Onde a gente usa as técnicas, metodologias, ferramentas, e os gatilhos mentais, eles se encaixam em ferramentas que têm um funcionamento um pouco diferente. Ele atinge lá o subconsciente do nosso cliente, ativa algumas coisas lá no subconsciente dele que ajuda ele a tomar uma decisão de compra, né? Fazer uma escolha, ele iniciar o processo, ele prestar mais atenção no que nós estamos falando. Então, sabendo usar os gatilhos mentais, não só para a venda, mas no dia a dia, a gente pode ter facilitado um monte de processos, negociações e situações do nosso dia a dia, que às vezes a gente sofre até um certo desgaste para resolver, e usando algumas palavras-chave, né? Às vezes uma pergunta, uma palavra, uma expressão, a gente consegue desarmar a pessoa e fazer com que a pessoa entenda o que a gente está falando, né? Então, Carol, o que são gatilhos mentais? Vamos lá. Bom, então aproveitando, né, essa explicação, é exatamente um atalho para a ação, né? Então é algo que a gente faz que vai ativar esse subconsciente e que a pessoa vai ativar ali uma necessidade dela para fazer aquela ação. No caso aqui a gente está falando da ação de compra, né? Então, muitas vezes, quando a gente oferece um produto para alguém, essa pessoa ela vai ponderar muito bem se ela deve ou não comprar aquilo, né? A gente, quando vai numa loja e quer comprar alguma coisa, a gente dá uma pesquisada, a gente pondera se o valor compensa, enfim, várias coisas. E o gatilho mental, ele ajuda nesse sentido, a facilitar a ação dessa pessoa para que ela decida, de fato, comprar aquele produto ou aquele serviço. Ok. Carol, dá uns exemplos aí de gatilho mental do nosso dia a dia, além do cheirinho da pipoca. O que a gente poderia dar de exemplos aí de gatilhos mentais? Além do cheirinho da pipoca, a gente vê muito. Eu gostei dessa.
A gente vê muito, até em propagandas na televisão, né, o gatilho mental da escassez de tempo em relação às compras, né? Esse é um gatilho muito utilizado. Então, você tem um prazo para comprar, você tem um horário, né? É aquela coisa do é só hoje no Magazine Luiza, que a gente vê muito, né? Então, esse, por Aham. exemplo, é um gatilho mental. Quando a gente entende que a gente tem um determinado tempo, que aquele tempo vai acabar e talvez a gente não consiga adquirir alguma coisa, esse é um gatilho mental de escassez de tempo. Tem também, por exemplo, quando a gente esquece de pagar um boleto na data correta, né? Como que a gente se sente? A gente se sente frustrado com aquilo, porque a gente deixou passar a data, vai pagar uns juros ali. Então, é essa questão do tempo, né? Da data. Então, o gatilho da escassez, por exemplo, ele ativa muito isso, a questão da frustração. Se você não adquire aquilo, se você deixa passar o prazo. Então, é um dos exemplos aí que a gente tem no nosso dia a dia. Ok, Carol. Então, continuo convidando aqui as pessoas, tá bom? Você me vê Tá flutuando aqui, ótimo, eu vou tô mandar também porque aqui. isso, porque eu continuo convidando as pessoas. Então, vamos falar um pouquinho mais, Carol, do gatilho da escassez, né? Tá, Está vamos sim. acabando. Últimos dias, últimas horas. Só falta 5. Só tem mais 2 vagas, é por aí? É por aí, é exatamente isso, né? No marketing digital, a gente tem visto muito até na questão dos lançamentos. O que que é um lançamento? É quando uma pessoa ela passa um período oferecendo aulas gratuitas para demonstrar o trabalho dela, né? E depois desse período, ela faz o lançamento de uma oferta de um produto. Então, vamos supor que eu vou vender o meu curso, né? No final desse tempo de conteúdos gratuitos. E aí eu vou falar para você, olha, a inscrição começa no dia tal e ela acaba tal hora. Então depois disso você não vai mais conseguir comprar. Quando eu te digo isso, automaticamente a gente atinge ali o nosso sistema límbico. Então, a gente não vai passar por toda aquela ponderação, né, do neocórtex. Da visão da neurociências, o gatilho mental é exatamente isso, né? É por isso que a gente chama de atalho para ação. Então, quando você tem ali uma escassez de tempo, você já vai tender a comprar com mais facilidade, né? Uma coisa muito importante que eu falo para os meus alunos é, se você tem 5 vagas, se você fala que você, olha, gente, vai acabar, só tem 5 vagas. Tenha 5 vagas. Porque uma coisa que acontece muito é que às vezes as pessoas querem utilizar esse gatilho, só que não utilizam isso com integridade, né? Com verdade. E aí acaba falando: olha, eu tenho só 5 vagas, mas você vai ver e tem 30 disponíveis, né? E depois, se isso vem à tona, fica muito ruim para o seu trabalho. Você acaba quebrando aquela questão da confiança com o seu cliente. Então, assim, é muito legal utilizar o gatilho mental. Eles realmente têm um resultado muito importante dentro dos nossos faturamentos, das nossas vendas, mas eles precisam ser muito bem ponderados, assim, e utilizados com integridade. Eu já passei por isso, eu acho que muita gente passou, de ver uma determinada promoção que ia acabar tal dia, né? E a gente não, a gente compra, daí a pouco aquela promoção, além de continuar, está com desconto maior, né? Aí você fala Sim, assim, quem nunca, poxa né? vida, além da promoção continuar, a bendita da loja ainda coloca um desconto maior. Aí você fica olhando para o seu produto assim, pô, quinta-feira da semana passada eu comprei isso por R$ 100. Na segunda-feira está 80. É, é, Sim, então a parte ética aí dos negócios, das empresas, né, tem que ser muito considerada para não gerar, não queimar a empresa também, né? Porque toda vez que eu passo em frente a essa loja, não vou falar o nome dela agora, mas toda vez que eu passo em frente a essa loja, eu, eu fico com aquela sensação ruim, dá dor no peito, entendeu? Volta aquele parece que a gente foi sentimento. traído, né?
Não é essa sensação? E Parece que você foi traído, né? Porque você foi lá e é, confiou e depois se lascou, né? é o que você acabou de falar agora, né? Você tem que ser verdadeiro. Vai acabar a Sim, promoção no sábado, meio-dia? Tem que acabar a promoção no sábado, meio-dia. Daí a 2 semanas você pode exatamente. voltar com a promoção de novo, com outro nome, outras condições, mudando alguma coisa, mas aquela promoção tem que encerrar no sábado, meio-dia. E aí Exato, o é gatilho legal da. isso. É legal isso que você falou, desculpa até te cortar, porque tem estratégias. Existem sim estratégias que você pode fazer para prolongar isso depois, né? Mas o importante é isso mesmo, é ser íntegro e verdadeiro no que você está prometendo. É, Casas Bahias, por exemplo, toda semana tem a mesma promoção, só que muda o nome. Tem um nome diferente, mas a promoção é muito parecida. É verdade, é verdade. Bom, e o gatilho da urgência, Carol? O Como que a gatilho gente da. pode trabalhar o gatilho da urgência? Em que situações que a gente pode usar aí esse gatilho para gerar o desejo? Porque a gente fala em gatilhos mentais, não é só para gerar compra, às vezes, é para fazer o cliente, às vezes, olhar para a gente e prestar atenção no que a gente está falando, né? Então, Exato. você chamar a atenção do cara para você, ó, presta atenção aqui que eu tenho uma coisa importante para falar, e você fala uma palavrinha mágica. Então, vamos lá, gatilho da urgência. Que O situação, gati- como que a gente pode usar isso? É exatamente isso. O gatilho da urgência, ele às vezes é muito confundido com o gatilho da escassez. Porque ele segue meio que o mesmo princípio, né? Só que a diferença é que a urgência é no aqui e no agora. Então, vai acabar o prazo agora, é urgente. Você tem, o tempo é muito menor, né? É muito mais escasso e você traz a pessoa para fazer aquela ação naquele momento. Então, a escassez, por exemplo, a gente pode trabalhar ela por alguns dias. Ah, a promoção vai acabar dia 5 e a pessoa tem um tempinho ali para processar aquilo e acabou. O da urgência não, o da urgência ele é muito mais rápido, ele é no momento presente. Você já coloca ali no seu curso um botão comprar agora. É esse tipo de gatilho que é utilizado. E aí isso é muito interessante porque existem estudos, né, dentro das neurociências que dizem que quando você faz isso, você diminui em até 80% a chance da pessoa procrastinar a sua compra. Porque às vezes, mesmo que seu período de venda seja 5 dias, a pessoa ela fica naquela, ai, mas será que eu devo? Aí deixa pro segundo dia. Ah, mas será que eu devo? Quando chega no quinto dia, a chance dela desistir é muito maior do que se você tem esse gatilho da urgência, que é naquele dia, ponto final, é naquele momento. Mas claro que isso se aplica para algumas situações e algumas situações não. Então, por isso que precisa analisar muito bem, porque às vezes você não tem, por exemplo, uma audiência muito grande e você utiliza esse gatilho de urgência, só que você não tem pessoas suficientes para comprar em um único dia. Então, por isso que precisa ser muito bem analisado. Às vezes é mais interessante que você deixe alguns dias sim, dependendo de como que é a sua estratégia, de que produto que você está vendendo, de como que é a sua audiência, enfim. Mas existe esse gatilho da urgência que dentro do marketing digital tem sido muito utilizado. Inclusive, assim, os últimos É, lançamentos que eu tenho visto grandes aí, é muito difícil eles deixarem mais de um dia para a pessoa comprar. É naquele dia e acaba. entendi. Eu usei uma estratégia numa loja de material de construção, em que foi o seguinte: a gente tinha uma cota de desconto diário. Então, todo dia tinha uma cota de desconto, certo? Então, o cliente ligava, fazia o orçamento, você dava o preço à vista e, naturalmente, o cliente quer desconto, né? Então, como é que nós Sim, treinamos os vendedores? Ó, você vai poder dar desconto, mas você vai falar para o cliente
que ele tem que fechar esse orçamento nesse momento, porque você tem a cota de desconto diário, e se outro cliente ligar depois dele e aproveitar a cota, infelizmente, ele vai perder esse desconto especial, ele vai ficar só com desconto à vista. Esse desconto especial não poderá ser aproveitado se o outro cliente fizer a compra logo em seguida, certo? Então, o cliente, isso era verdade, a gente tinha uma cota de desconto diário, não era mentira. E cada vendedor tinha que administrar a sua cota. Então, cada vendedor tinha um percentual da cota de acordo com o volume de venda de cada um, e eles tinham que administrar esse desconto. Então, eles tinham que saber dar esse desconto. Então, eles tinham que usar esse argumento com o cliente, para o cliente poder tomar a decisão de compra naquele momento, porque se não fosse naquele momento, corria o risco do cliente perder a cota extra aí de desconto. É mais ou menos por aí, parecido com isso? É exatamente por aí. E isso é muito genial, né? Na verdade, quando a gente conhece esses gatilhos, é difícil a gente não utilizar, né? A gente acaba colocando em prática porque é algo que funciona muito e a venda acaba sendo feita por si só, né? A gente fala. Você já preparou todo o terreno ali, você já deu uma chance ali para ele adquirir uma promoção, adquirir um desconto específico. Então, aquele terreno está prontinho para a venda ser de fato realizada, né? Então, o esforço que você acaba desprendendo até para conseguir fechar essa venda é muito menor quando você consegue utilizar essas estratégias. Genial, tão genial quanto a estratégia que você comentou da televisão do supermercado. É isso Tem que mesmo. bolar. Pequena empresa no interior, Carol, tem que bolar um negócio diferente, entendeu? Porque o empresário não Sim, tem e um recurso negócio para que fazer faça coisa parte do mirabolante. cotidiano, né? O empresário não tem recurso para fazer muita coisa, e o cliente tem que entender a lógica, tem que entender a estratégia também. Se você criar um negócio muito mirabolante, né? E o vendedor, por exemplo, ele tem que saber que ele tem uma cota, porque senão, se for fictícia essa cota, depois o vendedor sai da loja lá no boteco tomando cerveja com a família dele e faz um comentário sobre essa cota. Aí um conta para o outro, que conta para o outro, em cidade pequena, com 20 mil habitantes, acabou, morreu. A credibilidade da loja foi para o saco. E aí a gente entra falar em credibilidade, a gente entra num outro gatilho mental, que é o nosso, que é o meu gatilho mental agora. É o que eu tenho que usar e você também. Gatilho mental da autoridade. É o que nós estamos fazendo agora. Não é isso que nós estamos usando aqui agora, que estamos construindo agora? É totalmente o que a gente está construindo. E essa semana eu vi uma pessoa do marketing digital falando uma coisa muito interessante, eu concordei muito com o que ela disse, que foi o seguinte, a autoridade não é a gente que constrói, né? É a nossa audiência que valida a gente como autoridade. Então, não tem como eu chegar aqui do nada e falar, gente, eu sou expert nesse assunto e ponto final e minha formação é essa, né? E que credibilidade que eu tô passando? Nenhuma, né? A pessoa não me conhece, ela não me ouviu falar sobre o assunto. E a autoridade é exatamente isso. É você entregar um conteúdo de valor que demonstre o quanto você domina aquele assunto e o quanto a pessoa que está consumindo esse conteúdo pode depositar confiança no seu trabalho. E assim, no meu ponto de vista, dentro do marketing digital, eu digo que se não for o gatilho mais importante, é um dos mais importantes. Porque não tem como você lançar nada, principalmente no digital, sem que a pessoa tenha plena confiança no que ela tá depositando, né? Dinheiro, enfim, atenção, tempo, né? Porque a Vou gente dar aqui na um, internet a gente trabalha muito com entretenimento também, né? Então ela tá usando o tempo dela, né, para te ouvir. então, vou dar um exemplo bobo aqui. Vamos supor que tem uma sorveteria aqui na minha cidade. E o dono da sorveteria, de vez em quando ele vai, filma lá o processo de limpeza, de higienização da sorveteria,
E uma vez por semana ele vai e posta isso lá nas redes sociais. Aquele dia da semana que ele tira para dar geral nas máquinas, limpar tudo, faxinar o negócio, ele vai lá, faz a filmagem disso e vai soca nas redes sociais. Isso é uma... Ele está construindo uma autoridade? Podemos Ao falar dessa mostrar forma? a limpeza E ele, do local? isso aí, porque ele está dando a garantia para o cliente, né? Ele está dando garantia para o cliente de que a parte de higiene e limpeza da loja dele é muito bem cuidada e que ele, entre aspas, é uma referência na cidade em relação a isso. Porque todos nós sabemos que uma sorveteria tem muito doce. E doce atrai o quê? Né? Formiga, Bichinhos, abelha. baratas, ratinhos, esses bichos tudo, né? Sim, Então é ninguém verdade. quer comer, tomar um sorvete num lugar onde seja propenso a ter esses bichinhos. E se você vê que aquele cara é uma referência em limpeza na sua cidade, em higiene e limpeza, é um cara que se preocupa com isso, ele acaba construindo uma autoridade nesse sentido, né? Sim, E aí ele as acaba. pessoas... Pode falar, perdão. Não, pode falar. Sim, ele acaba construindo a autoridade e isso facilita muito a questão da fidelização, né? Dos clientes. Quando a gente fala em negócio físico, principalmente, né? Eu queria dar um exemplo sobre autoridade um pouco diferente, para que as pessoas possam entender que a autoridade é um negócio um pouquinho mais amplo e não é só os profissionais liberais que podem e devem usar o gatilho de autoridade. Qualquer tipo de negócio é importante que ele, entre aspas, seja uma autoridade naquele segmento de mercado, né? Naquela linha de produto, naquele segmento de mercado, porque todo cliente quer solucionar um problema. Só existem empresas, a sua empresa só existe, a minha empresa só existe porque a gente resolve problemas das empresas, ok? Então, qualquer empresa, seja um borracheiro. Um borracheiro tem que ser autoridade, eu tenho que ter confiança nele. Entre aspas, ele tem que ter autoridade, né? O cara que troca o pneu do meu carro. Entendeu? Então, esse gatilho de autoridade, a gente acha que é só para advogado, dentista, contador, consultor, marqueteiro, seja o que for. Não é só isso. É um pouco mais amplo. Sim, com certeza. E a gente pode até trazer para a nossa vida pessoal também, né? Como você disse, sobre os gatilhos no cotidiano. É, quando você fala as coisas com confiança, com clareza, independente de ser na sua vida profissional quanto a pessoa ela vai criar essa autoridade, né? Que é a questão da confiança mesmo. Então ela vai parar para ouvir aquilo que você tem para dizer. Então, eu acho que a autoridade, ela é bem essa palavra, assim, confiança. Então, com certeza, não são só profissionais liberais, em qualquer área a gente pode aplicar isso, e isso vai facilitar, sem dúvidas, tanto a questão das vendas, quanto a questão da fidelização dos seus clientes. Tem a Sara que deu o exemplo aqui do pedreiro. O meu pedreiro, entre aspas, é um analfabeto. Mas, na minha visão, ele é uma autoridade. Entendeu? Eu confio plenamente nele quando ele me dá algumas sugestões, algumas dicas e fala que vai fazer assim, que vai dar certo, que vai resolver, que é esse caminho, que fica tranquilo, né? Eu considero ele autoridade. Agora vem um gatilho mental que eu acho um dos mais agradáveis, porque ele é socialmente correto, né? É um gatilho do bem. É a corrente do bem, vamos dizer assim. É Que verdade, gatilho é é isso esse, mesmo. cara? Ó, a corrente do bem. Esse é o gatilho da reciprocidade. Aí, só aproveitando sobre o gatilho da autoridade também, né? Tem muita gente que fica se perguntando aí como que eu começo, né, a construir essa Ah, sim, vamos autoridade, a lá. ser vista como autoridade. Gente, primeira coisa, faça o que você se propõe a fazer. Então, se você propôs entregar X coisa, entrega aquilo. É assim que você começa. Porque se você tem credibilidade no que você fala e executa aquilo que você falou,
pronto, já tá começando certo, né? É que nem você falou da questão do pedreiro. Ele se propõe a fazer e ele faz muito bem feito. Então, ele é sim uma autoridade naquilo que ele está realizando, né? Então, comecem por esse caminho. Façam o que vocês realmente se propuseram. E deu certo, fez, cumpriu, às vezes surpreendeu o cliente, divulga, joga no ventilador. Sim, Tudo que isso fizer mesmo. de bom, tudo que fizer de legal, também tem que fazer igual galinha. Botar o ovo e sair cantando. Não pode fazer Sim, igual pato, aquela, não. é aquela coisa do quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente isso. É por Então, aí. assim, aproveitando, né, para falar sobre o gatilho da reciprocidade, né? É bem aquela coisa da gentileza gera gentileza. Uma das coisas bem nítidas que a gente tem dentro do mundo digital para ilustrar o gatilho da reciprocidade é a questão da entrega de conteúdos gratuitos mesmo, conteúdos de valor que a pessoa vai conseguir aplicar e ela vai conseguir ter uma transformação de alguma forma, né? E, e você entregou aquilo de uma maneira gratuita. Às vezes é um e-book, por exemplo. A gente vê muito o e-book ser utilizado como isca digital, né, para captar e-mail de clientes e criar sua lista de e-mails. E uma coisa que eu falo para os meus alunos é: não crie o e-book pensando em capturar os e-mails. Porque sim, ele vai ser a sua isca digital, isso é super importante, você criar essa lista, principalmente no início, quando você não tem uma audiência muito robusta, mas ele vai ser a primeira coisa que ele vai ver do seu trabalho, né? Então, isso precisa estar muito bem feito. Apesar de ser só para uma captura de e-mail, ele já precisa entender que você fez aquilo com qualidade, né? Porque aí ele já está criando a confiança. Então, um dos exemplos dentro do digital é você entregar um conteúdo de valor mesmo, de maneira gratuita. E aí a gente tende, isso é muito natural, né, do ser humano, é aquela coisa. É o que a gente Se você é o que a deixar gente está algum. fazendo agora. É o que a gente está fazendo agora também. A gente está entregando um conteúdo de valor, né, dando uma revisão aí nos gatilhos mentais, né, gratuitamente. Com É isso. certeza. E a reciprocidade que a gente pede das pessoas aqui, clicar no coraçãozinho e clicar no aviãozinho. Então, a Sim. reciprocidade que a gente espera é coraçãozinho e aviãozinho. Segue aí seu pensamento. Sim, mas é isso mesmo que eu ia comentar, é que você pode receber essa reciprocidade, você entregar um conteúdo de valor e a pessoa acabar virando realmente um cliente, né? Ser sua audiência e retribuir, enfim, falar bem de você para outras pessoas, divulgar o seu trabalho. E você também pode pedir para que as pessoas tenham essa reciprocidade, claro, de uma maneira natural, né? E verdadeira, igual a gente está falando, gente. Compartilhem com as pessoas que precisam ver esse conteúdo. Coloca aí um monte de coração para a gente fazer mais conteúdos desse, né? E tudo mais. Então, tem essas duas formas, né? A reciprocidade que você é mais passivo, né? Você está recebendo. E você pedir, de fato, que é nada mais é também do que uma call to action, né? Do que uma chamada para ação. Então é legal você colocar isso nos seus trabalhos mesmo, até em post, né? A gente até comentou um pouquinho sobre isso na outra live, de sempre no final você colocar, olha, salva esse post para você não esquecer depois, ou compartilha com alguém que precisa ler isso. Enfim, É isso aí. é bem nesse Bom, eu sentido, nesse tenho, caminho. no caso da minha empresa aqui, eu estabeleci duas estratégias. Uma antes pandemia e outra pós-pandemia. Então, a estratégia antes da pandemia. Eu tenho um grupo no Facebook que tem 87 mil pessoas, que é só sobre vagas de emprego. Então, nela eu publico as vagas de empregos das empresas que eu faço consultoria e é aberto para qualquer pessoa publicar vagas de emprego. Eu tenho e participo de mais ou menos 20 grupos de empregos no WhatsApp. E a página da minha empresa no Facebook eu publico muita vaga de emprego também. É um serviço social que a minha empresa faz, que eu faço. É uma forma de contribuir para a sociedade.
E as pessoas que se sentem beneficiadas por isso, né? Tem gente que não está nem aí, mas tem gente que se sente bem, né? E valoriza isso. Eu acabo, quando eu estou no supermercado, ou quando eu estou numa empresa, ou quando estou em algum lugar, às vezes as pessoas me param, né? Ah, Solimar, é você, é o rapaz das vagas de emprego? Sou eu sim. Pois é, rapaz, que bom, que legal, aconteceu isso, foi assim, foi assado, e conta uma história lá qualquer, né? Então, foi a forma que eu encontrei de ajudar as pessoas. Pós-pandemia, eu fui convidado para uma maratona de lives de uma amiga minha. E aí eu falei assim, pô, que legal isso, que bacana levar conteúdo para as pessoas, porque eu estou aqui no sul do Espírito Santo e tirando o Sebrae, não tem muitas instituições que tragam cursos ou conteúdo de valor aqui para a nossa região sul, certo? Uhum. Então, eu estou tendo a possibilidade de conversar aqui sobre diversos assuntos com bons profissionais, né, do Brasil inteiro e das mais diversas áreas. E esse conteúdo fica lá no meu Instagram, fica lá no meu IGTV do Instagram, fica lá no meu YouTube. Depois eu vou usar esse conteúdo também para outras coisas. Eu vou criar algum tipo de curso gratuito, depois eu vou te manter informada. Vou pegar esse Muito conteúdo legal. nosso aqui, vou editar e vou criar algum tipo de curso gratuito, que as pessoas possam se beneficiar das nossas lives por mais tempo, entendeu? Então, as pessoas têm que pensar nisso também, que a gente ajudando os outros, e às vezes é o que você falou, eu não posso fazer o e-book pensando em obter e-mail. Eu tenho que fazer e-book pensando em ajudar alguém. Como eu posso ajudar uma outra pessoa, uma empresa a resolver um problema, minimizar uma situação? Como que eu posso contribuir? Você fazendo isso de coração, né? E tudo na vida é energia, mais do que ninguém você sabe disso. Quando a gente emana energia positiva, a gente acaba recebendo energia positiva, né? Sim, sim, com Então, certeza. você mais do que ninguém é a sua filosofia de vida, eu acho. Sim, é um dos pilares mesmo. Eu ia até comentar sobre isso, né? Quando você estava falando, eu ia falar da energia de troca mesmo, né? Que o universo ele funciona dessa maneira, né? A natureza funciona dessa maneira. E é essa troca mesmo de você saber entregar e também saber receber, né? Porque muitas vezes a gente sabe entregar muitas coisas e não sabe receber, não se sente merecedor. Então, isso é até uma coisa que eu trabalho, né, dentro da área do Theta Healing. E tem muito a ver com isso mesmo. E eu acho fantástico o trabalho das suas páginas de emprego, que a gente também já tinha comentado na outra live. Isso ajuda muitas pessoas, né? E principalmente agora que às vezes a gente nem fica sabendo, né? Porque as vagas estão mais restritas por conta de tudo que vem acontecendo. E é muito gratificante, né, Solimar, quando você encontra alguém que vem com um depoimento e fala: olha, através da sua página eu consegui uma vaga, através da sua página eu consegui uma transformação de alguma forma, né? E às vezes, Carol, não parece não, mas às vezes esse emprego, às vezes salva uma família, entendeu? Sim, Às vezes, por falta de dinheiro, o casamento está em crise, né? sim, afeta Às tudo, vezes, né? às vezes a pessoa está com uma depressão séria, está passando por uma situação complicada, e esse emprego que a gente acaba ajudando a pessoa a conseguir, de uma forma ou de outra, salva muitas situações negativas, entendeu? E a gente tem que sempre pensar nisso. E acaba virando, Carol, aí o próximo gatilho aí, acaba virando uma prova social, porque de vez em quando algumas pessoas deixam uns comentários lá na minha página, espontaneamente, né? Ou mandam nos grupos de WhatsApp algum comentário espontâneo, algum agradecimento, que as outras pessoas veem, né? E aí é legal, principalmente quando é espontâneo, que a gente nem pede, né? Sim, com certeza.
A prova social, eu gosto muito de usar aquele exemplo do restaurante, né? Que eu acho que dá para ilustrar bastante, de quando você vê Ah, um restaurante cheio e um restaurante vazio. E aí a gente tende automaticamente, todo mundo faz isso é um processo do nosso cérebro mesmo, e automaticamente você tende a ir no restaurante estar mais cheio porque você julga que aquele serviço é melhor. E aí é muito legal usar esse exemplo para diferenciar o gatilho da prova e o gatilho da prova social, né? Que são duas hum, coisas diferentes que elas se acabam se interligando, aí mas são duas tô coisas curioso em diferentes. relação a isso. Tô curioso, vamos lá. Então, assim, usando esse exemplo do restaurante, você foi lá no restaurante porque estava com muita gente e você foi experimentar para ver como é que era. E aí você experimentou a comida, de fato, era muito boa. O atendimento era maravilhoso, o ambiente incrível, correspondeu a todas as suas expectativas. Isso é a prova de que Ah, aquilo entendi. realmente é bom. E a prova social tem a ver com a comunidade, né? Então, realmente, aquilo é muito bom e aquele grupo de pessoas, né, comunidade que estava ali, é a prova social. Então eles acabam se interligando, né? Porque se o seu trabalho é muito bom, as pessoas vão comentar de uma maneira positiva. E quando você junta muitas pessoas comentando sobre aquilo e validando esse trabalho, aí você tem a prova social. E E, vale a e o pena a gente exemplo, estimular, vale a pena a gente estimular perdão, nossos clientes a gerar prova social para gente? com certeza, com certeza. Os feedbacks, os depoimentos, por exemplo, eu faço as sessões de Theta Healing online, né? E sempre depois de uns 2 ou 3 dias que eu completei a sessão, eu peço para a pessoa enviar um depoimento. Oi, tudo bem? Como que você está se sentindo após a sessão? Houve alguma diferença? Aconteceu alguma coisa? E aí a pessoa relata. Até hoje eu só tive feedbacks positivos. Então, assim, isso é muito legal, porque além de ser gratificante, a gente saber que a gente está entregando um bom trabalho, a gente consegue também analisar aí nossos resultados, né? É, isso é importante, porque a gente tende a adquirir um produto, um serviço, quando a gente vê que outras pessoas tiveram sucesso naquilo, né? Quando a gente vê que agradou outras pessoas, que é o nosso senso de comunidade, né? A gente vive em sociedade, o ser humano é assim. E nosso senso de comunidade é muito aguçado, então a gente tende a comprar mesmo quando a gente vê que aquilo deu benefício para outras pessoas, que é de fato uma prova, né? Ah, isso aí funciona mesmo. Então a prova e a prova social tem muito a ver com isso. Que nem a pessoa que te É. parou no mercado e falou: Olha, eu comentei lá que deu certo, que me ajudou a página. Isso é uma maneira de uma prova mesmo. E aí várias pessoas comentando já viram uma prova social. Eu, É eu, bem positivo. eu estimulo meus clientes a fazer uma coisa simples sobre prova social. Tira uma foto do cliente feliz dentro da sua loja e publica. De preferência perto junto de um colaborador. Um vendedor, um cliente, um atendente, alguns colaboradores da sua empresa, um cliente com o produto na mão, com um sorriso bonito no rosto. Uma coisa simples, boba, que transmite uma energia, tem um poder, né? Aí as pessoas estão indo no Facebook da loja, sei lá, vamos dar um exemplo da loja, do supermercado, do açougue, tanto faz. E vê o cliente feliz. Aí, daí a pouco, outro cliente feliz. Aí tá rodando lá. Aí no outro dia, outro cliente feliz. Aí daí a pouco, outro cliente feliz. Ou seja, só tem gente feliz nessa loja, nesse açougue, nessa farmácia, sei lá onde for, né? E essa energia acaba Sim, contaminando a gente. Então, essa prova social não precisa ser nada muito complicado. Às vezes, uma frase, sim, né? Uma exato. foto, A pequeno foto é detalhe. excelente. Foto, vídeo, eu estimulo muito as pessoas a pedirem vídeos, principalmente quando é curso. Ah, ofereci um curso, principalmente no final. Pede um vídeo rapidinho, pode ser menos de 1 minuto da pessoa falando.
da transformação, de onde ela estava e como que ela está hoje, depois do seu curso, depois do seu trabalho. Foto, vídeo é excelente, porque a gente é muito visual, né? Então, com certeza afeta. E uma coisa muito legal que eu gosto de comentar quando a gente fala de prova, muitas pessoas que estão iniciando dizem assim, mas eu não tenho clientes, eu não tenho pacientes, eu não tenho público ainda, eu estou começando. Como que eu posso gerar uma prova? Gente, a nossa própria história é uma prova social, pode se tornar uma prova social. Então, você contar a sua experiência já é uma maneira de criar uma prova, né? Aí vai uma sugestão. Faça o bem. Faça alguma coisa legal social. Se você está começando um negócio e você ainda não tem cliente, você não tem autoridade, você não tem prova social, pensa em algo que você pode fazer através do seu negócio, através da sua empresa, que você possa atingir positivamente outras pessoas, né? E publique isso nas suas redes sociais. Por exemplo, cuide de uma árvore. Pega a árvore em frente da sua casa, cuida dela, e de vez em quando tira uma foto de você ali limpando a árvore, cuidando da árvore, podando a árvore, sei lá, alguma coisa, e publica nas redes sociais. Então, faça o bem, mas faça de coração, né? E aproveite isso e você vai ter aí, você não tem experiência nenhuma, está começando agora, já é uma forma básica de conseguir algum tipo de prova social. Sim, totalmente. É isso mesmo. Inclusive, eu vou dar um exemplo bem específico para quem realmente quer se profissionalizar nessa coisa do marketing digital, né? Que eu sempre acabo puxando para esse lado. Uma das plataformas de venda que a gente tem é a Hotmart. Então, você pode colocar lá qualquer produto digital seu, cadastrar para vender lá. E uma das coisas que eles estão fazendo hoje é exatamente isso de uma parte do seu faturamento, uma parte da sua venda, você pode destinar um percentual para instituições que estão arrecadando coisas até para a questão do Covid e para outras instituições que trabalham com outras coisas. Então, isso é uma maneira muito legal de começar, até nisso que você está dizendo, né? De fazer o bem, de fazer algo, já começar o seu negócio entregando, né, isso para as pessoas. Então é mais uma opção ainda, né? E você pode mostrar isso para os seus próprios clientes, porque talvez eles também tenham produtos digitais para vender e talvez eles até queiram ajudar e não sabem como, né? Então isso é uma das coisas que eu indico na mentoria para quem vai trabalhar com essa plataforma específica. Então é bem interessante Uhum. também. Fazer o bem é sempre bom. Sim, com certeza. E o gatilho do porquê? Vamos lá. Ah, esse gatilho é muito legal. Esse gatilho, eu gosto de explicar ele assim, não é com aquela frase, né? Não são as respostas que movem o mundo, né? São as perguntas. Então, quando você vai vender alguma coisa, você precisa ter em mente quais são os possíveis porquês que o seu cliente vai levantar ali, né? Então, quando você está programando o seu conteúdo, você já começa. Ah, olha, pode ser que ele tenha uma objeção em relação ao valor. Então, por que que a sua mentoria custa mais de X reais? Olha, porque a minha mentoria ela é especializada, ela é personalizada, ela é individualizada, você vai ter o seu atendimento vai ser exclusivo. Então eu cobro esse valor por hora, que é um valor bem abaixo do mercado. E aí, se você multiplicar pelas horas da mentoria, aí o valor total é esse. Então, assim, você já tem um monte de porquê para explicar, porque você já sacou que ele pode surgir essa pergunta, essa objeção. Então, sempre que a gente sabe responder a maior parte dos porquês, a gente consegue quebrar mais objeções e a gente consegue explicar com mais clareza os objetivos mesmo do nosso produto, do nosso serviço, né? Então, mostrar o porquê que você está entregando aquilo. Até porque, ó,
Até porque a gente sempre fala sobre resolver um problema ou uma dor, né? O que a gente entrega está resolvendo um problema do nosso cliente. Então eu preciso mostrar o porquê que é importante eu resolver aquele problema. No meu caso, nossa, tem muitos terapeutas que não estão conseguindo atender nos seus consultórios, estão perdendo consultórios. Em Campinas, eu vi vários relatos aqui de pessoas que eu conheço que não tinha como manter o consultório aberto, porque não tinha paciente, estava em quarentena. Então, vamos se reinventar, vamos criar um atendimento online, vamos ver o que a gente pode criar de e-book, de curso, quais são os conhecimentos que você pode passar para o seu cliente e vamos aprender a vender isso na internet. Então, eu estou falando por que é importante, né, o meu trabalho para aquela pessoa. Uhum. Então, é esse gatilho, a gente saber sempre essas respostas. Quando a gente vai entregar, a gente já saber isso. Nos meus clientes que eu atendo, eu sempre instruo, né, a seguinte: o cliente fez um questionamento, tem como você responder com um valor, com um benefício, com uma solução que esse produto vai gerar? Mesmo que aquilo não responda plenamente a pergunta do cliente, certo? Você não consiga dar uma resposta plena para aquilo que o cliente está perguntando. Mas tem como você responder aquilo de forma positiva, mostrando um valor, um benefício, uma solução, uma característica positiva do seu produto, né? Uma especificação técnica legal, um diferencial qualquer, né? Então é sempre bom responder com positivo nessa situação. A gente tem mais 10 minutos e você tem mais 2 gatilhos. Vamos administrar o seu Tem mais tempo aí, 2 então. gatilhos. Não, vai dar tempo. Antecipação. Antecipação. Olha lá, já vem o gatilho da antecipação, falando de tempo, né? O gatilho da antecipação é, por exemplo, quando a gente vai no cinema e a gente vê algum trailer de algum filme que ainda não saiu, e o trailer é tão bom, é tão fantástico que você fica louco para assistir aquele filme que vai sair e você fica com aquilo na sua cabeça. Então, o gatilho da antecipação trabalha muito com isso. Eu vou começar o meu lançamento dia 7/7, mas hoje, que é dia 1/7, eu já começo a postar uns conteúdos. Você sabia que você consegue fazer atendimentos online? Nananana, e começo a postar conteúdos que vão antecipando aquele lançamento, que vão criando curiosidade, que vão atraindo a atenção de possíveis clientes, né? De pessoas que se interessem por aquilo. Então é muito importante, principalmente no mundo digital, a gente trabalhar com o gatilho da antecipação. Até porque existe um estudo dentro das neurociências que quem é do marketing digital conhece muito bem, porque isso fala assim em quase todos os cursos, que para você vender algo para alguém, você precisa ter pelo menos 7 contatos com aquela pessoa. Então, é muito difícil um cliente que vai comprar algo, principalmente digital, que não tenha te visto pelo menos 7 vezes antes de comprar. Então, você precisa ter essa antecipação mesmo, até para criar esse relacionamento, né? Que é aquela coisa, quando você casa com uma pessoa, né? Quando eu casei com meu marido, a gente namorou um tempo, a gente se conheceu, né? Então não foi aquela coisa, no segundo dia que eu conheci ele, eu fui lá e falei, quer casar comigo? Não foi assim. E com o seu cliente é a mesma coisa. Se ele tá te vendo a primeira vez e você já chegar e falar, olha, quer comprar meu curso? A chance de não dar bom é meio grande. Então é legal fazer essa antecipação mesmo. Então, sobre essa parte de relacionamento com o cliente, eu entrevistei um cara chamado Jason. Ele tem um blog da qualidade. Esse blog da qualidade dele tem mais de 300 mil acessos por mês. Pensa um blog falando sobre gestão da qualidade com mais de 300 mil acessos por mês. Caramba! Certo? E ele fala o seguinte, que a empresa dele não tem interações com o cliente. A empresa dele tem relacionamento com o cliente. Né? Então, eu acho isso um grande diferencial. Eu guardei essa frase dele, achei muito bacana. É muito.
E a gente percebe, né, quando a gente realmente tem atenção de alguém ou quando você é só um número, né, na página de alguém ou, enfim, em qualquer lugar, né? Até na nossa vida pessoal. Então, isso é muito importante mesmo, ter um relacionamento sólido, né, um relacionamento de valor. Que o seu relacionamento com o seu cliente seja tão de valor quanto o seu conteúdo, né? Isso é muito importante. Muito legal. E agora vamos para o último. Gatilho da novidade, Carol. Olá, gatilho É da muito legal. Desperta a nossa curiosidade. A gente quer sempre estar na vanguarda. A gente quer sempre se antecipar. A gente quer sempre se experimentar o novo, se destacar, ser diferente. E aí é o nosso desejo, né? Sempre fazer isso tudo. E aí esse gatilho fala diretamente com as pessoas. Fala diretamente. E é muito utilizado principalmente em produtos de tecnologia e produtos como carros, enfim, dessa área mais de automóveis. A gente consegue ver muito nítido isso nas propagandas. Às vezes, você comprou um carro e 6 meses depois eles lançam a propaganda daquele carro. Tipo, como se tivesse mudado totalmente. Você vai ver, às vezes mudou o layout do velocímetro, que nem é uma funcionalidade, assim, né? Mas eles trabalham muito com isso. E a novidade é exatamente isso. É você sempre, por mais que você tenha um produto já bem renomado, bem estabelecido no mercado, é legal que você, a cada ciclo desse produto, você ofereça alguma novidade, né? Então, assim, você pode sim repaginar todo o produto, caso haja necessidade, mas você também pode fazer uma coisa muito simples, que nem eu dei esse exemplo, né? De uma coisa do layout, enfim, mas isso aguça demais o cliente, né? Ele sabe que você está sempre estudando, que você está sempre se renovando. Então traz muito essa coisa da atualização, né? Nossa, olha, essa pessoa está sempre ligada, ela nunca fica na zona de conforto, o produto dela sempre traz alguma coisa novo. Mesmo que seja um vídeo de bônus, quando a gente fala aí de um curso online, por exemplo, né? Não precisa ser nada muito complexo, mas que seja de fato uma coisa atual, né? Uma novidade. E dentro do mundo digital, isso não é nada difícil, né, de fazer, porque a cada dia, a cada segundo, a cada semana, a gente vê alguma coisa surgindo, um aplicativo, até o Instagram mesmo, né? Alguma coisa diferente no Instagram. Então, dá para a gente utilizar disso como estratégia para mostrar para o nosso cliente que a gente está ali sempre. Porque senão, se você cria uma coisa e aquilo fica anos e anos com a mesma cara, com o mesmo conteúdo, além de realmente necessitar da atualização, fica parecendo que você abandonou, né? Fica parecendo que você não está cuidando daquilo. E mostrar cuidado, mostrar zelo é muito importante. É igual o exemplo da sorveteria, né? Ele está mostrando ali um cuidado, um zelo. A gente usou para falar da autoridade, mas na questão da novidade é isso. Você está mostrando o quanto você tá cuidando do seu produto, do seu serviço e, consequentemente, do seu cliente, né? É isso aí. Bom, eu acho importante a gente sempre repaginar o nosso produto, o nosso serviço, reinventar, inovar, evoluir, para que ele esteja sempre atualizado e alinhado com as novas necessidades dos clientes, que é o nosso desafio agora. Nosso, de todos os negócios. Remodelar nosso negócio para alinhar o que nós oferecemos à nova realidade dos nossos clientes. Os nossos clientes, mesmo que eles não perceberam, e tem muita gente que não percebeu, agora temos uma nova realidade e a gente tem que se antecipar. Temos que lançar novidades alinhadas com essa nova situação. Carol, faltam 2 minutos. Seu encerramento e seu agradecimento final. Fique à vontade. Então vamos lá.
primeiro, muito obrigada, gratidão por esse espaço de compartilhar. É isso que a gente fala, né, da importância de transbordar na vida de outras pessoas, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Então, para quem quiser seguir o meu trabalho, eu tenho a página do Instagram que é @serconsciência_. E também estou para lançar o site do Ser Consciência. Ele está prontinho, está no forninho, saindo. Também trabalho com um curso, né, que é de marketing digital, que é o curso FNO. Tem todas as informações lá no meu perfil. A mentoria, por enquanto, está fechada, mas se vocês se interessarem, a gente fornece, então, um trabalho aí de mentoria individual para terapeutas e curadores que queiram criar um negócio online, né, do zero. Então, que queiram se aventurar aí no marketing digital e se reinventar dessa forma, que é o Empreender Zen, que é uma das vertentes do meu trabalho. Trabalho também com os atendimentos de Theta Healing, também tem lá no meu perfil todas as informações para vocês entrarem em contato comigo pelo WhatsApp. E o WhatsApp é 19996844064. E eu sempre me sinto a Xuxa falando. 20 segundos. Não, mas é isso, gente. É tudo isso. Muito obrigada mesmo, Solimar. Gratidão, Carol. Obrigada por todo mundo que participou, viu? Gratidão para todos aí. Carol, um abraço, fica com Deus, uma boa noite, tá bom? E a gente vai combinando mais lives. Tchau. Gratidão, um abraço. Tchau, tchau.